Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ouvintes, votos de muito bom dia. Já no ar o Jornal 7 Dias, edição de 10 de fevereiro de 2025. Vamos aqui trazer a semana em retrospectiva, os principais assuntos que marcaram a última semana, os últimos 7 dias, assuntos aqui selecionados. Esta é a habitual produção da Direção de Informação da LAC, com técnica garantida por Ricardo Dias e Manuel Catelina. Está na moderação o José Silva. Também habitual presença dos nossos comentadores residentes. Saudamos a todos, o Rui de Castro, o José Guerreiro, o Enda Inglês e o Adbeio Vuns. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estamos juntos, então vamos seguir. Vamos, nesta edição, olhar para a questão da menina que perdeu a vida na última sexta-feira, no dia 7 de fevereiro, num dos colégios privados aqui de Luanda, no bairro da Vila Alice, que foi atingida na sala de aula por uma bala perdida. Um caso continua a ser investigado pela Polícia Nacional, que já prometeu trazer esclarecimentos devido, o que é que terá acontecido. Há muita especulação à volta desta matéria, mas é um caso que chocou e que continua a consternar toda a sociedade. O impacto, as consequências que isso trará naturalmente para as crianças que no momento estavam na sala de aulas. Este é um dos temas. Vamos também depois olhar para outras questões ligadas à investigação que a PGR diz estar a fazer e por suspeita de rede criminosa, quer na Administração Geral Tributária e também no Serviço de Migração e Estrangeiros. E também vamos ainda ver se temos tempo para olhar para o inquérito instaurado de vários processos pelo Banco Nacional de Angola, algumas instituições financeiras e bancárias e respectivos gestores que supostamente alimentavam o mercado paralelo com divisas. São assim as matérias, o menu para esta edição do Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Vamos então começar a olhar para este leque de assuntos que trazemos para esta edição. José Guerreiro, vamos começar por olhar para esta questão, o incidente trágico da última sexta-feira, a bala perdida que atingiu a menina de 8 anos na sala de aulas, um susto para todos, para as crianças. Exato. E a sociedade continua a refletir. Hoje é segunda-feira, é dia de regresso às aulas, e uma das questões que se coloca, naturalmente, para além daquilo que a polícia está a investigar para esclarecer a situação, mas é como estará a escola hoje, como estarão as crianças que devem regressar, algumas sim ou não à escola. Pois, de facto este é um problema que abalou a semana passada, a semana que terminou, e tem várias situações, quer dizer, nós, há quem possa dizer, não, mas todos os dias morrem crianças, de Cabinda ao Cunene, em outras partes do mundo, sim, mas este assunto é um assunto que merece da nossa reflexão, porque é um assunto especial, com muitas variantes, com muitos assuntos de análise, inclusive esses que o Zé Silva esteve a referir, quer dizer, isto é sobretudo, em primeiro lugar, um caso humano, né? E aí nós temos que encarar isto como um caso humano, um caso da sociedade, mas sobretudo dos pais e da família da menina, né? Que deixa a menina na escola de manhã e passado 15, 20 minutos, meia hora, é chamada porque morreu a criança. Isto todos nós temos filhos, uns mais velhos, outros mais novos. Perder um filho já é violento. Agora, perder uma menina jovem de 8 anos, mais violento é. E perder nas circunstâncias em que perdeu, ainda é muito mais violento. Portanto, é sobre um caso humano. Acho que a família não vai ser igual. Os colegas que estavam ao lado dela terão esta recordação para toda a vida. Os professores, a comunidade escolar no geral. Vai afetar a própria continuidade, não é, da ida ou não das crianças para aquela... Depois ficam os traumas, ficam
as lembranças do que aconteceu e a previsão de que pode voltar a acontecer. Portanto, como caso humano, merece a nossa reflexão e merece também que nós apresentemos também como pais e como cidadãos nossos condolências à família e que haja coragem para superar tão grande acontecimento. Depois há o caso policial. No caso policial é aí onde de facto poderá haver mais análise, porque ainda há muita coisa que não foi dita ou que não se sabe. Não é? Como é normal, várias versões surgiram e nós, se quisermos ser sérios na análise, como comentadores desta estação, acho que não devemos ainda alinhar em nenhuma porque há muitas variantes aí a circularem nas redes sociais. A própria polícia tem tido uma prudência muito grande a adiantar o que será passado ou não. Também não sabe, está a investigar. Agora, parece que houve um assalto, ou uma tentativa de assalto. E aí é a única variante que nós podemos minimamente abordar, tem a ver com porque é que existem assaltos numa zona como aquela da Vila Alice, não é? Qual a origem do assalto, porque o assalto, aí podemos falar nas questões das condições de vida das pessoas, do aumento da criminalidade, que aliás até o próprio Sr. Presidente da República falou no discurso recente que sobre o aumento da criminalidade, não é? E, portanto, sim, está a aumentar a criminalidade, está a aumentar os assaltos, e isso sim tem a ver com o nível de vida das pessoas, com a pobreza, com famílias desestruturadas, muitas vezes com o álcool, com a droga, etc, etc. Esse é o fenómeno base social que nós devemos estudar, nós devemos continuar a tentar compreender e, sobretudo, tomar medidas que possam impedir que continue esse tipo de assaltos, que é difícil não se resolver os problemas de base. Tem a ver com a fome, com a miséria, etc, etc. Queria realçar a necessidade de haver alguma tranquilidade. Parece que a polícia está a tentar dar essa tranquilidade, não é? Não podemos estar a tirar conclusões precipitadas. Agora, queremos é que, de facto, sejamos informados de facto do que aconteceu. A sociedade, depois da polícia, investigar com calma, com atenção, com ponderação, dizer a verdade, o que é que aconteceu e, sobretudo, tentarmos, na base do que aconteceu, evitar casos futuros. Portanto, esta é uma primeira abordagem, é um caso do ponto de vista humano, um caso policial, que é um caso que chocou e que estamos à espera que, de facto, possamos ser melhor informados e não contribuir para a especulação do que está a cidade a falar sobre se é um polícia paisana, se é bandido, se é segurança de uma empresa, se foi assalto a uma casa, se foi assalto a uma vendedora ambulante, se foi isso, foi aquilo, se entrou a bala por onde. Quer dizer, é muito, não valia a pena nós estamos a ir por aí, mas a solicitar que temos o direito de saber o que é que se passou. Rui de Castro, há aqui um desafio também, quer da estrutura escolar como da própria estrutura familiar, sobretudo para as crianças, estudantes daquela instituição. Sim, realmente, eu vou chegar aí. Primeiro era só dizer que, de facto, quando morre uma criança, qualquer que seja a causa, é sempre uma injustiça, e uma injustiça para todos. Para todos nós e particularmente, neste caso, para os pais, para os vizinhos, para os colegas da sala, para os colegas da escola. Enfim, é que todos nós que, ao abordarmos as questões relacionadas com a vida, temos na criança como o elemento de base, que a criança surge para depois crescer, para se tornar jovem, tornar-se adulta, procriar, enfim, e não para ter um final mal esteja ainda a dar os seus primeiros passos. O que torna, de facto, a abordagem deste assunto sempre muito difícil e até sentimental, não é? Porque efetivamente dói-nos a todos, quer dizer,
qualquer que tenha sido o mote. E nesta questão do mote, o Guerreiro já tocou, e acho que nem sequer vale a pena entrarmos muito por aí, porque a própria polícia ainda está a investigar. Agora, não há dúvida que se cria aqui depois um problema para a própria escola, para o dia a dia da escola. O Colégio Elisângela Filomena, para quem conhece o historial, começou com uma unidade aqui perto do 1º de Maio, depois foi progredindo, tornou-se uma marca conceituada no mundo da educação, até chegou a Benguela e tudo, ali a terras do Zé Guerreiro. E agora vai ficar com este problema, que é o colégio onde faleceu uma criança na sala de aulas vítima de uma bala perdida. E então serão os pais que já terão dificuldade em levar as crianças para ali, as crianças também vão começar a não querer ir para a escola, porque senão pode vir outra bala. Enfim, quer dizer, há aqui de facto todo um trabalho que deverá ser feito e que a sociedade deverá ajudar também, porque efetivamente, por todos os dados que têm sido passados pela mídia, não há qualquer responsabilidade por parte do colégio. Portanto, em primeira instância, é uma bala que efetivamente se perdeu. E entrando agora nas questões de segurança, pessoas a morrerem vítimas de balas perdidas, nós temos-las em muitas situações, em vários países, e países com os sistemas mais sofisticados de segurança, mas também ali ocorre. Portanto, não é por aí que vamos considerar que a criminalidade aumentou ou reduziu, por ter havido este caso lamentável. Agora, o que eu acho é que, agregado a este tema, nós devíamos voltar a tocar noutras questões. Porque, por exemplo, não é normal que com 50 anos de independência e várias décadas já de paz, ainda hajam tantas armas na mão da população como aquelas que existem. E, sobretudo, com delinquentes. Muitas destas armas são armas que ou são da pertença das Forças Armadas ou dos órgãos de ordem pública, nomeadamente a polícia e outros. Portanto, temos que encontrar soluções aqui para reduzir drasticamente o número e o tipo de armas que estão fora das mãos de quem tem que usar armas neste país, que são as Forças Armadas para um tipo de arma e a polícia para outro tipo de arma que já não é a arma de guerra. Aqui entra outra questão também, é que também é estranho que, passado tanto tempo que a Polícia Nacional determinou, inclusive introduziu prazos de cumprimento para que as empresas de segurança entregassem todo tipo de armamento de guerra e substituíssem por outras armas de um tipo que foi estabelecido, e até hoje nós continuamos a verificar carros das empresas de segurança a fazerem proteção a carros de transporte de moeda com os indivíduos armados como se fossem proteger a fronteira antes que o M23 penetre em Angola. Portanto, isto também tem que ser resolvido, porque
também ninguém está livre de um indivíduo que vai num daqueles carros e note que em muitos casos, muitos mesmo, eles estão com o cano da arma apontado para baixo em vez de estar para cima. Portanto, basta tocar no gatilho, ter a bala na câmara que alguém poderá ser atingido. Portanto, este é um aspecto que também deveria ser resolvido. Outro ainda tem a ver com a Brigada de Polícia Escolar. Foi uma unidade que a polícia teve bons resultados. Bom, a polícia achou que devia desativar. Em tempos ouviu-se que poderia ser reativada. Não é por causa deste caso, mas eu acho que a polícia deveria voltar a ter uma unidade do género que poderia ser ligada às administrações municipais, o que fosse, mas que garantisse, ou melhor, que contribuísse para que crianças e professores estivessem no ambiente escolar com uma percepção de maior segurança, para que não sejam surpreendidos por um ladrão, por um drogado, por uma situação qualquer, e às vezes até por um encarregado de educação que quer ir agredir o professor porque o filho teve uma negativa, não é? Portanto, não havendo esta possibilidade humana de cobertura de tantas escolas, outra opção poderia ser introduzir sistemas de videovigilância que estivessem ligados a unidades de polícia. E então seria feito também um controle mais à distância, mas pelo menos haveria uma forma de dar mais tranquilidade até às famílias que entregam os seus filhos à responsabilidade das escolas, mas que depois começam a ficar com o coração nas mãos por poderem as crianças sofrer esta ou aquela vicissitude. Ainda em inglês, na sexta-feira acabou por ser um dia preocupante para todo o pai que tem um filho numa instituição escolar, independentemente de ter sido onde ocorreu o incidente, mas aquela hora em que as mensagens, a informação começa a circular, há toda uma inquietação da sociedade, para quem tem um filho na escola e não só. Eu diria que foi um dia triste, e a mim em particular estragou-me o dia, não é? E gostaria em primeiro lugar de apresentar as minhas profundas condolências à família, dizer que os nossos pensamentos e orações, não é, devem estar também com eles, não é? Portanto, nenhum pai merece perder um filho nesta idade e nessas circunstâncias, e nenhum menino, nenhuma criança também deve morrer nessas circunstâncias, não é? E isto reflete o caminho que temos ainda que fazer em muitos domínios. Neste momento não há certezas do que realmente aconteceu. O que é certo é que há uma menina, Vitória, morta, não morreu, foi morta, e ainda está por se perceber o que realmente ocorreu. O Rui referiu-se muito bem que, ao abordar esse tema, claramente, e tendo em conta que foi vítima de um disparo, diz-se que é uma bala perdida, né? O responsável da polícia, e especificamente o porta-voz da Polícia Nacional de Luanda, né? Que esteve na TPA, portanto, tem ainda dúvidas, né, sobre o assunto, não confirmou a informação que esteve a circular nas redes sociais sobre um alegado tiroteio entre bandidos e a polícia. Mas o que é certo também, para além da morte da criança, ela foi vítima de um disparo de uma arma de fogo, não é? Portanto, tem que haver, há armas ainda na mão das pessoas, não sabe se de delinquentes, se de seguranças ou da polícia, mas também, e é uma crítica
que também que se devia fazer a comunicação social. Nesta altura já deveríamos ter elementos, né, do tipo de arma, do tipo de balas, portanto, ter mais informações para conseguir abordar este tema. Não é a primeira vez que uma criança no nosso país morre, não é? Na escola. Lembro-me que aí há 2 anos e nós abordamos aqui neste programa uma luta, claro, creio, numa escola no Kazenga, em que também, portanto, por causa desta luta, alguém foi esfaqueado, apanhou um golpe, morreu, não é? E que também deveria nos levar a refletir sobre o tema da segurança nas escolas, a violência nas escolas, e não menos importante, não é? Também refletir sobre outras vitórias e outras armas, não é? Apontadas por outras pessoas para as crianças. Isto para dizer que as nossas crianças não são apenas vítimas de incidentes como estes, não é? Portanto, a situação, esse é mais um elemento, dos vários problemas que nós temos no país sobre a situação da criança. Agora, espero que não hajam mais eventos sobre esses, e costuma-se a dizer, não devemos perder a oportunidade, não é? Portanto, as crises, os problemas profundos também dão-nos a oportunidade de melhorar, não é? E foram aqui elencados algumas propostas que o Rui referiu sobre formas de prevenir e detectar rapidamente problemas como este. Portanto, mas isso vai depender das investigações que foram feitas. Mas dizia, as crianças no nosso país, não é, ainda sofrem, são vítimas de violência doméstica, física, sexual e psicológica, vítimas de doenças, de várias, né, diarreicas, temos agora cólera, respiratórias, intestinais, são vítimas também de drogas e alcoolismo. Portanto, e muitas dessas drogas também sabemos que circulam nas escolas. Muitas passam fome, afetadas pela pobreza, desnutrição, há temas de fuga à paternidade. Há crianças que, ou ao irem ou a regressarem da escola, são atropeladas, muitas são atropeladas também. Nos dias em que há chuva ou não, muitas perecem por eletrocução. Muitas crianças abandonadas na rua e de rua. Para não falar das crianças fora do sistema de ensino, já me referi à violência sexual e abusos sexuais, e também o trabalho infantil. Portanto, que este incidente, muito lamentável, nos ajude a refletir sobre a temática e a situação da criança, e que o melhor que podemos fazer, tal como se costuma dizer, e vou aqui repetir, portanto, e é o exemplo que se dá sempre, né, da indústria da aviação, quer civil e militar. Sempre os avanços que nós vemos neste domínio, nessa indústria, resulta do facto de quando há um acidente ou incidente, ele é minuciosamente investigado, e na base dos resultados dessas investigações, então encontram-se soluções para prevenir e detectar problemas, né? Tanto que nos sirva então, no mínimo, né? E até para honrar a memória desta criança que pereceu com 8 anitos, não é? Possamos garantir, não é? Todos, como sociedade, não é? Que não mais crianças possam morrer com incidentes do género, não é? A que se foi esta criança, e outras situações a que elas estão expostas. Obrigado, Endo Inglês. Vamos fechar este primeiro bloco, mas não fechamos este tema porque ainda não ouvimos o Adebayo Vuns. É para daqui a pouco, então, o primeiro intervalo neste seu Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva, aqui a olhar para a menina que foi atingida
na última sexta-feira por uma bala perdida no interior de uma sala de aulas. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de regresso ao Jornal 7 Dias, já na segunda parte, mas ainda com o primeiro tema. Antes do Adebayo, que ainda não interveio, vamos ao Rui. Tem um ponto de ordem relativamente a esta questão que continua a consternar toda a sociedade. Aconteceu na sexta-feira, mas as reflexões se estendem até hoje e se calhar durante dias vamos ficar a analisar esta questão da segurança e não só nesta questão também da família e de como podem reagir as crianças. Sim, de facto, eu peço desculpa aqui aos colegas, é que efetivamente eu tinha-me esquecido de acrescentar aqui algo sobre a questão das armas, da proliferação de armas que ainda temos. E então creio que era também importante que no quadro do desarmamento da população se voltasse a fazer um programa de compra de armas e que quem as tivesse poderia vendê-las sem que tivesse qualquer criminalização pelo facto de ser possuidor de arma. Exato, Rui. E se calhar é por aí que vamos começar com o Adebayo, pode ser que depois hajam outros pontos a trazer relativamente a este tema de Adebayo, essa questão da proliferação de armas. Houve um processo de recolha de armas, primeiro entrega voluntária, depois passou-se para uma fase coerciva. A verdade é que ainda existem muitas armas fora do controlo das autoridades policiais. Bom, pelo menos a percepção é esta, né? Face aos vários incidentes em que vemos a quantidade de armas que estão envolvidas nessas situações. E isso resulta, do meu ponto de vista, do facto de, pelo menos não tenho luz disso, de ter havido algum balanço, não é? Onde se consiga perceber a quantidade de armas que tenham sido recolhidas, não é? E eventualmente identificar-se o potencial de outras armas que possam estar ainda em posse da população civil ou não. Por outro lado, um aspecto vital nisso é perceber quais são os canais de fuga que permitem que armas que deveriam estar, como dizia o Rui, em posse dos órgãos de defesa e segurança, acabam depois por estar a ser utilizadas pelos civis, não é? E com finais que, como vemos, são desastrosos. Mas eu também gostava de estender a minha profunda solidariedade à família, não é? Aos pais e outros parentes da criança, da menina Vitória, aos colegas, não é? A professores do colégio e sobretudo os professores de classe da menina Vitória, não é? Porque efetivamente a perda é traumática e a situação em si igualmente. E, portanto, daqui decorre a necessidade, então, de estarmos a olhar para vários aspectos ligados ao fenómeno, identificados aqui do ponto de vista das questões de segurança e de proliferação de armas, mas também do ponto de vista da proteção e dos direitos da criança na nossa sociedade. Sobre esses dois aspectos, gostava de, primeiro, no tocante à proteção das crianças, exaltar aqui, ou de deixar aqui o repto, no sentido de, efetivamente, ou o colégio ou os pais poderem criar mecanismos para um acompanhamento psicológico, porque se a situação foi chocante para quem ouviu, para quem viveu terá sido ainda pior, não é? E, portanto, não devemos tratar dessas coisas com leviandade, e se houver alguma possibilidade de haver algum acompanhamento psicológico e outro, com algumas sessões terapêuticas, que seja feito, porque
Foi um episódio, pelo menos pelos relatos, mesmo que haja alguma especulação à volta de qual terá sido a história de facto, não é? Se foi, por exemplo, o Rui agora referia ao facto de ter sido em sala de aulas, há outros relatos de que foi no pátio, os temas do que efetivamente teriam acontecido ou não, e embora a polícia esteja a apelar a que haja alguma serenidade, mas as pessoas acabam por naturalmente criar aqui esse fenómeno de especulação, e mais importante do que isso, é importante que a polícia consiga investigar e trazer os resultados com alguma celeridade, não é? Para que se esclareça a verdade, e mais do que isso, para que consigamos então, tal como dizia o Enda, corrigir as situações. E aqui o corrigir as situações leva-me a pensar que nós assistimos em 2023 uma reinstitucionalização da Brigada de Segurança Escolar. E pelo que se dizia, ainda só a nível de Luanda, não sei se já houve alguma extensão para as demais províncias, esperemos que aconteça, mas torna-se necessário que efetivamente as nossas escolas tenham mecanismos de proteção, não só para evitar situações como estas, não é? Mas também, por exemplo, eu estou a olhar para o fenómeno da vandalização que se assiste em algumas escolas. E outras situações decorrentes da própria vida académica que justificam essa situação. E isto é tanto mais verdade nas periferias. Não é? É mais urgente, mais necessário, e se coloca com maior veemência também nas periferias. Portanto, precisamos, do meu ponto de vista, olhar no fundo a escola, e aqui o sistema de ensino nas suas várias facetas, olhar para a criança, não é? E reposicionar a criança como centro da nossa vida, olhar para as questões até de urbanismo que tenha a ver com o lugar certo em que as escolas estão colocadas dentro das várias cidades, a quantidade de escolas vis-à-vis a dimensão demográfica dos bairros, das comunidades, o tipo de escolas em função dos níveis de ensino. Portanto, eu julgo que nós não, enquanto sociedade, isso é uma autocrítica para nós, não colocamos o suficiente a escola, as crianças no centro da nossa vida. E precisamos, não é? O Wenda elencou aqui uma série de situações em que se registram incidentes de crianças, e efetivamente não podemos olhar como sendo só números, como sendo só factos. Nós precisamos de reagir, e reagir significa tomar medidas para corrigir as situações em vários níveis. A família com um papel, obviamente, fulcral, mas também a sociedade e as instituições do Estado, obviamente, com uma responsabilidade ainda maior. Obrigado, Adbaio Vuns. Aqui essas reflexões que ficam. Naturalmente é um assunto que vamos continuar a acompanhar ao longo da semana, esperar que surjam os devidos esclarecimentos da Polícia Nacional, que tão logo terminem as investigações para apurar tudo o que se terá passado, mas também esperar que realmente, apesar da dor, a família possa se refazer, a escola também, a sociedade e os alunos que hoje devem ou não, alguns, regressar às aulas. Este acompanhamento psicológico aqui sugerido pelo Adbaio, que também foi avançado na última sexta-feira por uma psicóloga ouvida pela LAC, diz que é fundamental o acompanhamento às famílias, à própria escola. Vamos hoje também, ao longo da nossa emissão aqui na manhã da LAC, poder ver o ambiente hoje nesta instituição escolar onde ocorreu este incidente na última sexta-feira. Fechamos assim o primeiro tema desta edição do Jornal 7 Dias. Vamos agora olhar para outra questão que também marcou a última semana, ainda o caso na Administração Geral Tributária, a investigação
do caso dos 7 mil milhões de kwanzas, estão detidos depois de alguns técnicos da AGT, também foram detidos nos últimos dias um administrador e diretores da AGT, Administração Geral Tributária, em torno deste caso dos 7 mil milhões de kwanzas. O que se disse também na última semana é que a Procuradoria-Geral da República, a PGR, está a investigar altos responsáveis da Administração Geral Tributária, AGT, e também do Serviço de Migração e Estrangeiros, SME, e garante, segundo a fonte da PGR, haver nestas instituições uma rede organizada de criminosos. Rui de Castro, e se olharmos para a situação da AGT, que ainda está a ser investigada, quem diz que muita gente ainda será arrolada, estamos perante este facto ou seja, esta possibilidade levantada pela PGR de rede criminosa na instituição terá algum suporte, tendo em conta aquilo que já se sabe, os desvios dos 7 mil milhões, a questão dos descontos do IVA e não só. É preciso que haja uma teia bem organizada. Bem, esta questão da AGT já mereceu reparos aqui no programa várias vezes. E de facto até creio que foi o Zé Guerreiro que recentemente disse que havia uma promessa de nós termos um AGT como tema, né? Como tema. Porque antes de despoletar este caso dos 7 mil milhões, já tinham ocorrido uma série de outras situações relacionadas com o papel da AGT e com a forma como os seus, digamos que, operacionais atuam no mercado. E efetivamente, há notícias que vêm de quase todo o país sobre comportamentos de técnicos ou mesmo de responsáveis da AGT que, sob a capa de protetores da fiscalidade, acabam por ser responsáveis pelo deteriorar do panorama económico do país, criando sérias dificuldades a muitas empresas, particularmente as empresas privadas. Então, há relatos N, como, por exemplo, aqueles casos em que os técnicos da AGT também já mandam encerrar empresas quando se diz que, por lei, nem sequer a AGT tem essa atribuição. Mas o certo é que nós fomos notando que a AGT se foi transformando num polvo que tinha tentáculos em vários sítios e que estava com um poderio que parecia uma nova Sonangol, tal a forma como os seus responsáveis se comportavam. O que se falava, pelo menos, é que tinham ou têm salários faustosos, que têm boa vida. Bom, enfim, isso são questões já um bocado subjetivas, mas o certo é que, de facto, a forma como a AGT é vista por uma boa parte da sociedade, e refiro-me particularmente àquela que está no dia a dia a lutar para que as suas empresas sobrevivam. Portanto, a imagem da AGT não é mesmo das melhores. Bom, mas então, chegamos então agora a este caso, em que
depois de começarmos a assistir que haviam cada vez mais dificuldades por parte do Tesouro Nacional de resolver problemas relacionados com empresas ou entidades ligadas ao Orçamento Geral do Estado. E ao que se dizia, porque tínhamos que cuidar das receitas, e a maior parte das receitas, tirando as petrolíferas, vem dos impostos. E então entra aqui a AGT. Começaram a ocorrer alguns atrasos no pagamento dos salários da função pública. E a própria senhora ministra veio esclarecer que todos os meses é necessário fazer um ajuste para permitir que os valores correspondentes à recolha de impostos sejam suficientes para cobrir a outra franja do pagamento de salários. Qual não foi, então, a surpresa para a maioria, né? Para muitos talvez não tenha sido, qual não foi a surpresa a ouvirmos que havia um problema muito sério com dinheiros na AGT. Sei que depois o Queruenda, como o Adebayo, que são especialistas nisto, vão explicar melhor como é que se chegou a estes 7 mil milhões e o cruzamento que tem com o IVA e outros. Mas o certo é que parece haver ali um buraco de 7 mil milhões, e aqui faço já uma parte para dizer que durante a semana também ouvimos que o maior partido da oposição entrou com um pedido na Assembleia Nacional para que a senhora Ministra das Finanças seja chamada para prestar esclarecimentos por causa deste rombo que, do ponto de vista da UNITA, ultrapassa os 80 mil milhões. Bom, eu aqui acho que se a UNITA tem estes dados, devia dá-los mesmo já à PGR e não esperar pela audiência da ministra, porque se já tem, que não são 7 mil, mas são 80 mil, 80 mil milhões, estamos a falar de 90 milhões de dólares, aproximadamente. Portanto, os processos estão em investigação, há responsáveis, alguns que foram já exonerados pela própria titular das finanças, outros estão mesmo entregues já à PGR e ao SIC. Foram ao longo da semana ouvidos já pelo Tribunal da Comarca de Luanda 8 quadros da AGT e o SIC e a própria PGR não descartam a possibilidade de, mais dia menos dia, poderem estar a decretar a prisão de altos responsáveis, tanto da PGR como também do SME. Da AGT. Portanto, da AGT e do SME, exato. SPGR. Ok, exatamente. Obrigado. Ora, aqui, para também dar mais espaço aos meus colegas, eu queria desviar-me talvez um pouco, mas creio que nós precisamos com urgência de uma forte campanha de moralização da sociedade. É que os casos que estão a ocorrer estão a acontecer em Catadupa com redes de combustível, de madeira e de droga, o desvio das contas dos clientes nos bancos, o apoio destes ao mercado paralelo através da intermediação cambial, a falsificação da moeda, tanto nacional como estrangeira, com o dólar à frente, a mineração impune de criptomoedas com cobertura de algumas autoridades,
a falsificação de documentos nas admissões à polícia e às Forças Armadas, fraudes na atribuição de notas nas escolas, fraudes nas teses de defesa nas faculdades, o desvio de enunciados de provas, falsificação de documentos e assinatura de conservadores e notários, falsificação de prazos de validade de medicamentos e produtos alimentares, enfim. É muita fraude junta para uma sociedade que apenas tem 50 anos. E outra questão que também acho que deveria merecer uma atenção muito grande é que, perante todos estes problemas, a lenta tramitação processual na Justiça acaba por ser um aliciante para o cometimento de crimes desta e de outra natureza. E acaba ela própria por ser um verdadeiro ato criminoso para com a sociedade. Felizmente que o próprio Presidente da República e chefe do Executivo, há dias, na tomada de posse de novos responsáveis, tocou de novo neste assunto da celeridade dos processos que estão entregues aos tribunais para cidadãos que são acusados, mas que têm que passar a outra vertente de culpados. José Guerreiro, estas investigações da PGR, estas duas instituições, SMI e AGT, e com essa suspeita de existência de rede organizada de crimes, e há aqui um dado, por exemplo, que levando a Procuradoria-Geral da República a desencadear a investigação que está visada para altos funcionários. Por exemplo, a nível de... fala-se aqui em administrador, na AGT administrador, a nível do SME fala-se em oficiais comissários de imigração. Com esta luta do combate à corrupção, aliás, o próprio Procurador-Geral da República, a semana passada, também disse que a luta não abrandou, como se tem dito, que continuam a ser investigados vários casos. O que há é menos divulgação dos casos, que se calhar menos mediatização, mas ainda as investigações continuam vários casos. Normalmente diz-se que o exemplo vem de cima, mas olhando para aquilo que o Rui de Castro diz, e essas investigações, há altos funcionários, pessoas com cargos de direção, ou seja, se comprovar realmente a existência de... São ainda suspeitas, mas se comprovar, estamos aqui perante um cenário que não estamos a ter bons exemplos a partir das próprias lideranças. Pois, assim, felizmente, né, este nosso programa não é hábito, nós falamos de política. Não é? Eu vou manter essa postura de não falar muito de política, porque senão isso que o Zé Silva está a levantar implicava uma profunda discussão política sobre o sistema, sobre o poder e sobre outros fundamentos que provocam este manancial de más práticas que o Rui de Castro acaba de dizer. Quer dizer, ele elencou uma série de más práticas que existem no país a todos os níveis e que nos fazem analisar profundamente onde é que está o problema. Está na mentalidade das pessoas, está no poder, está no exemplo que vem de cima. Eu às vezes costumo dizer, aqui as pessoas, cada um tenta se safar, não é? Porque olha para o lado, estão a roubar, olha para baixo, estão a roubar, olha para cima, estão a roubar. Quer dizer, não é? Então este é um problema muito sério, não é? Que eu vou dispensar de falar política. Um dia quando a gente falar num programa político, aí podemos ser mais profundos. Mas é um problema sério. Isto que foi dito pelo Rui de Castro é um problema sério. Que país temos, não é? Que país temos? E depois o que me preocupa, por exemplo, é que em relação às questões dos roubos, do ataque ao erário público, ninguém diz nada. Quer dizer, não há responsabilidade política de ninguém. A Presidente da República não diz nada. O Ministério das Finanças não diz nada. O MPLA que suporta o governo não diz nada.
epá, ela parece um porta-voz a dizer uma coisa, porta-voz do CCME, porta-voz do SICA, porta-voz não sei de quê, epá, e parece que não se passa nada, não é? Os discursos vitoriosos continuam, as festas continuam, a vida faustosa continua e os roubos continuam. E até fomos surpreendidos semana passada por um vídeo de outros jovenzinhos em Cadillac andarem pelas ruas esburacadas de Luanda e serem recebidos na Assembleia Nacional. Quer dizer, parece que está tudo bem, não é? Não está tudo mal. A nossa sociedade está doente. Então nós devíamos, de facto, encarar esta situação com muita responsabilidade. Eu já não diria, porque também já tenho muitos anos, como disse o Ruca, uma campanha de moralização. Nós, campanhas, temos feito centenas, né, de tudo. No tema anterior falámos nas armas. Quantas campanhas de recolha de armas já houve? Quantas campanhas de tudo? Quanta campanha de moralização? Nós temos visto até muitas igrejas serem compradas, não é, para se calarem no respeito a algumas situações. Vemos líderes religiosos com práticas incorretas. Quer dizer, é preciso, de facto, poder autoridade e dar uma volta a isto. Porque está mal. Não é? E está mal, e isso é a realidade. E nós temos que ser claros a dizer. Porque queremos também fazer parte, né? Queremos fazer parte também da solução. Somos cidadãos, também queremos fazer parte da solução. Isto que se passa na AGT, conforme foi dito, eu acho que há 4 ou 5 vezes no programa eu disse era preciso discutirmos a AGT. Eu já ando a dizer isto há mais de um ano. Porque eu viajo muito nas províncias, falo com muitos empresários. A imagem da AGT não está boa, nunca esteve boa. E ninguém fez nada. Agora estamos todos ao pai. Eu sugeria que se fizesse, que talvez o IGAI fizesse um inquérito anónimo, não é? Junto dos empresários, de caminho ao CUNEN, com 3 ou 4 perguntas sobre a AGT. E vocês iam ver, segundo o inquérito, eram muito perniciosas em relação à atividade da AGT. E eu já não falo desde o início do IVA, o lançamento do IVA, os problemas que provocou, até trocas de mimos, não é? Entre tias e tios, não é? Quer dizer, já nem só o problema do início do IVA. A prática diária nas empresas. Tu sentas num restaurante a tomar um café, falas com um amigo à porta de um sítio qualquer, na rua, falas com qualquer pessoa que tem contato com a AGT, não tem uma opinião positiva da AGT. A AGT é necessária, absolutamente necessária. Isto abrange todos os funcionários da AGT? Não. Isto são todos ladrões? Não. Mas, de facto, a percepção que existe, e na política e na economia a percepção é muito importante, a percepção que existe é que a AGT tem vindo a prejudicar fortemente o desenvolvimento da economia. Quer dizer, o Coiso falou em Sonangol, falava na Diamang. A AGT é um Estado dentro do Estado. Tem sido isto e ninguém toma medidas. Quando já, sem haver estas notícias dos roubos, já se dizia que a AGT tem práticas incorretas, que a AGT está a abafar as empresas, está a levar as dificuldades das empresas. Eu, no programa passado, há 2 programas, e ainda não havia, este problema não tinha vindo a lume, deste roubo milionário, eu apontei uma entrevista que o presidente, o presidente das empresas do CUNEN disse que em dezembro a AGT bloqueou as contas de todas as empresas. Tu vais a Benguela, Uambo, Cabinda, os empresários queixam-se todos de más práticas, de não haver uma atitude até de pedagógica, de consulta, de negociação, não é? De compreensão das dificuldades das empresas. Não têm contabilidade, não têm técnicos, não têm... É só reprimir, multar. Afinal, a multa é para vermos uns jovenzinhos, não é? Como tem sido dito, não é? Sem que isto tenha nenhuma sentido pejorativo para os jovens, com vida faustosa a assaltarem o horário público com os valores que estão atirados aí. É verdade que a presunção de inocência, vamos respeitar essa presunção de inocência, não é? Está a ser investigado, está a ser analisado, esperemos que de facto se chegue a conclusões, não é? E que aconteceu porque foi denunciado. Agora, quem está mais ao lado e em cima, responsável por essa situação, é preciso que a gente chegue à conclusão. E o Rui de Castro também falou nisso indiretamente. O país, nós vemos
a cada semana o Sr. Presidente da República, ou a viajar, ou a assinar acordos de financiamento, de empréstimos, um esforço tremendo, empréstimo sobre empréstimo. Depois há uns camaradas, não é? Bem sentados no ar-condicionado, não é? Só usando o computador, a burlar o Estado da forma como está a burlar. Como estão a burlar. E parece que está tudo normal. Parece que está tudo normal. Bom, é preciso pormos a mão na consciência e saber que, de facto, não está nada normal. Note-se que associado a este assunto tem havido outras questões paralelas e associadas, não é? E falei naquela questão dos jovens, não é? Há muitos jovens, não é? Nas várias regiões do país, que são pessoas sérias, trabalhadoras, honestas, e que estão a fazer um trabalho, foram formados no interior, no exterior do país, e que têm feito um trabalho de destacar, e temos que, de facto, apostar nos jovens. Mas não devemos usar essa narrativa. Ou então temos de estar atentos a outros jovens que usam narrativa de que agora a vez é deles, para fazer o que fazem. Porque temos sim que respeitar e recorrer aos mais velhos e aos mais jovens que são sérios para dar a volta a esta situação. Obrigado, José Guerreiro. Adebayo, vamos continuar a olhar aqui para esta questão desta suposta rede criminosa que existe na AGT, também fala-se aqui no ICME, a ser investigada pela PGR, mas também queria aproveitar a debate para depois olhar aqui, e dentro destas questões de investigação e de mais práticas de gestores, a este inquérito também instaurado pelo Banco Nacional de Angola, processos contra algumas instituições financeiras e bancárias e respectivos gestores que supostamente alimentavam o mercado cambial, o mercado paralelo com divisas. Adebayo. No fundo são aqui dois temas, nós estamos aqui a analisar dois temas e eu sobre o primeiro gostava de, acho que pela primeira vez no programa, fazer a minha declaração de interesses, não é? Porque como é mais ou menos do conhecimento público, eu hoje, embora não esteja com funções, mas estou ligado ao Ministério das Finanças e, como tal, poderei ter uma opinião de alguma forma condicionada sobre este tema. Mas, de qualquer modo, em relação primeiro à pergunta que coloca sobre o inquérito anunciado pelo Banco Nacional de Angola, eu, do meu ponto de vista, diria que só peca por tardio, não é? Porque esta situação de informalidade do câmbio, quer com as quínguilas, que é um fenómeno mais ou menos conhecido há muitos anos na nossa sociedade, quer depois com o Mártires, que acaba por ser um servidor ou uma fonte principal de acesso a divisas aqui na cidade de Luanda, e também hoje, já ao nível das redes sociais, proliferam, vamos dizer assim, vários canais de pessoas com ligação a bancos e não só, que facilitam o acesso a divisas a muita gente. Portanto, agora, a questão de fundo é como é que todos esses circuitos são alimentados. E há muito tempo que existe, pelo menos, denúncia. É verdade que há medidas de natureza política, não é? E aqui de política cambial que o BNA pode adotar, no sentido de ajudar a diminuir a discrepância entre o formal e o informal, e por essa via diminuir o apetite e a procura pelo circuito informal. É que já estiveram quase equilibrados. Sim, já tivemos períodos desses, mas por várias razões voltamos a cair numa situação em que existe alguma discrepância. E mais do que a discrepância, o acesso. Porque a grande questão já nem é o valor da moeda hoje, é pelo menos o acesso da moeda. E um acesso que
pode ser feito de forma transparente, longe dos esquemas. Né? As pessoas têm várias necessidades. Hoje em dia, de uma maneira geral, a moeda principal de circulação no país é o Kwanza, isso já não há dúvidas. Portanto, já não há assim uma grande procura de Kwanzas para transações locais. O que se põe, muitas das vezes, é ou poupanças, o que aí tem que se estudar e analisar o fenómeno um bocado mais a fundo, ou, por outro lado, operações que as pessoas têm por várias razões, familiares, de saúde, de filhos, comércio, negócios, turismo e outras mais, em que as pessoas são obrigadas a ter ou procuram ter acesso a divisas para satisfazer essas necessidades. E como é que via de regra conseguem isso? Nas soluções do informal que eu referi há bocado. Nas quínguilas, nos mártires dessa vida, já agora até já hotéis, né? E também nas operações de troca que se consegue com alguns canais, entre aspas, de amigos e desamigos que surgem nas redes sociais a dizer que conseguem facilidades para as pessoas terem acesso a cambiais. A pessoa paga aqui o valor em kwanzas e depois, em alguma conta lá fora, acaba por receber as divisas e a pessoa, quando vai, encontra já lá as divisas. Portanto, esses esquemas são mais ou menos públicos. E, portanto, era, sim senhora, urgente e importante que, ao nível dos órgãos, neste caso do BNA enquanto órgão regulador, mas também, de alguma forma, dos órgãos de investigação policial e também, eu costumo dizer, em certa medida até, dos órgãos de segurança do Estado, não é? Conseguir efetivamente perceber quais são as tais redes, e o Rui bem referiu, no âmbito da tal moralização ou desmoralização da sociedade, quais são as tais redes que, do ponto de vista cambial, alimentam esse circuito e muitas das vezes criam eles próprios uma nova política cambial, porque acabam por ditar o preço da moeda na maior parte dos casos. E, portanto, eu diria, tal como disse no início, que, do meu ponto de vista, a medida peca por tardia e é efetivamente importante perceber onde é que estão, digamos, as falhas do sistema, para que, de modo mais ou menos simples, com regras próprias, as pessoas que tiverem necessidade e dentro dos limites que o próprio BNA estabeleceu, consigam ter acesso aos cambiais via casas de câmbio ou via os próprios bancos, né? Porque hoje um bocado menos, mas toda a gente olha para o balanço dos bancos e percebe que quer as operações de mercado de capitais, nomeadamente de venda de títulos, e, em alguns casos, as operações cambiais, ditam os altos lucros da nossa banca, que depois não reflete isso para a economia, transmitindo o crédito ali onde ele é necessário. Obrigado, Adebayo. Vamos partir para o segundo intervalo. Daqui a pouco regressamos com o Enda Inglês e o mesmo tema ainda. Bom dia. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Enda Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. De regresso à terceira e última parte do seu Jornal 7 Dias. Adebayo, olhamos para as questões do banco. Há pouco tempo anunciava que regressávamos com o Enda, não? Ainda com Adebayo, porque faltou olhar para estas investigações à volta destas suspeitas de redes criminosas, quer na AGT, quer no SME, mas aqui mais focados para a Administração Geral Tributária. Pronto. Eu deixo aqui algumas notas da nossa reflexão na minha primeira nota é uma constatação muito triste, mas nós hoje, quer o Zé Guerreiro, quer o Rui de Castro, se referiram à nossa sociedade que se encontra doente. E a situação da AGT, em primeiro lugar, leva-me a perceber e a concordar no sentido em que é a nossa psique social que está em causa, não é? Porque aquela postura, não é, de exibicionismo, de ficar com o que é do outro, de não perceber a diferença e os limites entre aquilo que é nosso por direito e aquilo que é dos outros, ou pior do que isso, que é do Estado,
não é? Resulta, então, que tenhamos nas várias instituições fenómenos infelizes dessa natureza. Mas, indo a fundo na questão, o que me parece pertinente é reformular uma série de procedimentos, reformular o perfil dos próprios funcionários, reformular os mecanismos de controle e auditoria que devem ser, pelo menos, mais permanentes, mais regulares, para evitar que tenhamos durante tanto tempo pessoas ou funcionários nas várias instituições, neste caso na AGT, com esse tipo de situações que são graves, né? Que são lesa pátria e que, portanto, não têm, do meu ponto de vista, defesa possível, para além daquilo que podemos simplesmente admitir a tal presunção da inocência, mas que a investigação e as evidências preliminares que colocaram e que levaram à detenção de algumas dessas pessoas, provavelmente em julgamento se confirmarão. Mas há depois, à volta da situação um bocado mais geral sobre a própria AGT, que decorrem também, e admitindo em parte que haja alguma prepotência de alguns funcionários no uso das prerrogativas que a própria lei os confere na relação com os contribuintes. Mas há aqui algumas situações que decorrem de duas situações, ou passa a redundância. A primeira, há o mito do encerramento de contas, ou de empresas, de contas não diria, de empresas. Quer dizer, não confere, não é? E não tem qualquer fundamento legal para que assim seja. Pode acontecer, e usarmos aqui então digamos, o argumento da penhora de contas, como referiu muito bem o Zé Guerreiro, referindo-se a algumas empresas do CUNEN e algumas também da UILA, creio, anunciadas em dezembro. Mas é um expediente legal. É um expediente legal dentro de um contexto próprio. Não é? Ou seja, nas situações de incumprimento reiterado, não é? Sublinho, incumprimento reiterado, em que há negociação, há renegociação, não é? É uma prerrogativa que a lei confere à AGT a penhora de contas. Inclusive o mecanismo foi afinado. Por que acontecia há algum tempo? Há algum tempo ia-se à conta e penhorava-se o valor total. Hoje em dia, a AGT tem expedientes que lhe permitem, na relação direta com os bancos, penhorar o valor correspondente ao valor em dívida e não o valor total das contas das empresas. Por outro lado, eu também chamo muitas das vezes a atenção que, na esteira deste princípio da legalidade, nós precisamos criar no país, de uma maneira geral, uma cultura de negociação. E a negociação, neste caso, é feita em sede do momento de elaboração de alguns diplomas legais. Quando se discutem instrumentos ao nível da Assembleia Nacional, é importante que as associações empresariais e outras consigam exercer a sua magistratura de influência para que as normas não sejam tão penosas na hora da sua materialização. Porque a AGT não pode, tendo uma prerrogativa legal, não usar essa mesma prerrogativa. Porque depois é o próprio Estado, em sede de auditorias e outro tipo de procedimentos, que questiona porque é que, havendo essa possibilidade, ela não é aplicada. Mas há uma facilidade que muitas empresas utilizam e decorre da própria lei, que permite evitar chegar-se a esses extremos, que é o pagamento parcelar, que é a relação mais direta do contribuinte com as suas repartições, que é a relação mais direta do contribuinte com as várias instâncias que permitem, de resto, evitar um agudizar e um extremar de posições. É verdade que existem relatos de situações mais ou menos abusivas, mas não me parece justo generalizarmos, não é? Até porque todos já vemos de convir em relação à importância que uma instituição como a AGT representa para o país. E mais do que isso,
não podemos generalizar o comportamento, e aqui passe de forma jocosa a forma como algumas pessoas abordam, o comportamento dos meninos da AGT, como se dizer-se, não é? De uns para todos. Nem sequer é justo, não é? Nem sequer é justo. Portanto, nós lidamos diariamente com pessoas que estão na AGT, trabalham, fazem-no de forma rigorosa, zelosa e honrada, não é? E se sentem elas próprias escandalizadas também com os relatos que vimos ouvir nas várias notas que os órgãos de investigação foram anunciando à volta deste caso. E ainda, e olhando para esta deixa do Adebayo, a questão é: a AGT tem um papel a cumprir, é fundamental para a arrecadação de receitas, que também são importantes para o Estado, mas toda esta situação leva os contribuintes a perderem confiança na instituição? Há este risco, e é legítimo, mas concordando com o Adebayo, eu penso que não podemos colocar os problemas que o país enfrenta, não é, na AGT. Não é justo, nem é correto. Não é? Só olhando para os dois jornais semanários, né? O Novo Jornal e o Expansão, na última edição desses jornais, para além dos aspectos que nós referimos aqui, temas no SME, falou do Banco Nacional de Angola, estamos a falar da AGT, faz referência, por exemplo, que 16 oficiais foram suspensos, oficiais militares, né, foram suspensos devido a esquemas de corrupção. Há uma notícia também sobre a condenação do antigo gestor da Sonangol, né, foi condenado por corrupção na Suíça. No processo Trafigura. Sim. Portanto, isso para dizer o quê? Que o problema não está só na AGT, e poderíamos mencionar outros problemas, não está só na AGT, e concordando também com o Adebayo, que o problema não está só nos jovens, nos meninos, né? Porque eu acho que o pior que pode acontecer é sempre arranjar culpados. Obviamente que, assumindo, portanto, são pessoas que estão indiciadas, né, por vários crimes, têm direito à defesa e se forem confirmadas, né, as acusações, portanto, poderão ser condenados, não é? E se não forem absolvidos, mas para além da questão judicial, eu penso que há também, para além da responsabilidade, né, criminal, não é? Há também a responsabilidade política, né? Como é que se chega a esse estado de coisas? Parece-me que o assunto é muito mais profundo. Nós vivemos uma situação, e esses temas ilustram, né, todos, não é? E há muitos mais haverão de surgir. Parece-me que estamos numa situação de corrupção sistémica, não é? E, aliás, uma das questões, não é, dos temas que, desde logo, o Sr. Presidente da República, na altura candidato, né, quando começou a fazer a sua campanha, e que no primeiro mandato e no segundo mandato reconheceu, e nunca se falou tanto da corrupção como agora, né? Portanto, é ainda um problema grave, sistémico, que temos que resolver. E problemas há, tanto ao nível da admissão de pessoal em quase todos os setores públicos. Portanto, sabemos que é um esquema. Nós sabemos que há esquemas nos processos de atribuição de bolsas de estudo, há esquemas. Sabemos que há esquemas ao nível da aquisição e compras públicas, há esquemas nos impostos, já me referi, não é só no IVA, não é? E também os esquemas e problemas da corrupção não está apenas no setor público, não está. Há também parcerias público-privadas nesse domínio, né? Aliás, tanto é assim que há um consultor de uma empresa privada que também está arrolada. E se formos, por exemplo, a falar num outro domínio, que são os empréstimos bancários, e sobretudo, e aqui refiro-me sobretudo às linhas de crédito, né, do Estado, né, processos de linhas
financiamentos públicos para os vários programas, para além das comissões que se cobram, nós também sabemos, e para mim isto devia ser criminalizado, o desvio desse dinheiro para outros fins. Não é? Portanto, a dívida por si, a dívida não é um problema, mas quando se sabe que alguém recebeu, não é, recorreu ao empréstimo no âmbito de um programa público para o desenvolvimento do país e desvia, porque estamos aqui a referir-se, né, que os miúdos, os meninos da AGT têm uma vida luxuosa, compram carros. Quantos carros não circulam pelo país? E grandes carros, incluindo os Cadillac, alguns, né, que se referiu, por exemplo, né, as grandes marcas, que são de dinheiros públicos, não é, empréstimos, que eram para o processo de produção, não é, e que foram comprados carros. Ou seja, ainda esses jovens não terão tido bons exemplos. Também haverá também na sociedade uma tendência de se resolver tudo por via de esquemas e esses esquemas levarem a atos de corrupção? A corrupção é um problema sistémico, não é? E eu iria mais longe, já disse, nós, quer dizer, há indicadores que nós podemos estar muito próximo daquilo que se designa a captura do Estado, não é? As questões do Estado são dominadas e são manipuladas para interesses particulares. Depois chamamos corrupção, o que seja, mas no final do dia, em todos os setores, nós temos isso. É só falar com a malta, por exemplo, que tem, e já vem há algum tempo, né, que empresários que estão no setor do oil and gas, por exemplo, fazem os seus negócios e quanto tempo isso não pagam, por exemplo, portanto, prestam serviços e levam muito tempo para receber serem pagas as suas faturas. O tema também que muito se fala das obras públicas, não é? O tema das dívidas públicas, né? Comercial, provavelmente também titulada. Há dias prenderam-se pessoas porque alegadamente venderam produtos, né, da IPAL, né, tratamento de água. Portanto, isso é um problema genérico e não vale a pena colocar o peso todo, como se diz, nos meninos, nos jovens da AGT. Não, é um problema muito maior e que deve ser visto nesta dimensão. Portanto, há certamente crime organizado, infelizmente, e depois temos uma outra questão. Estes são os casos que saem e que geram repulsa, né? Inclusivamente, pessoas, está a ver, nós mais velhos, que estamos aqui há muito tempo, agora surgem esses meninos, ganham mais e não sei o quê. Eu conheço pessoas e há muitas, não é, que são afastadas do Estado por defender interesses do Estado. Isso significa dizer, não é, que há redes instaladas no Estado com conexões muito fortes que, quando vêm os seus interesses comprometidos, fazem tudo para retirar as pessoas que têm este papel. Portanto, nós desarticulamos muito. Portanto, isto que está a acontecer, eu acho que não é inocente. Resulta também de nós termos desarticulado muito, e isto não é inocente, os Estados também são atacados nessa perspectiva. Portanto, o que está em causa, para mim, não é a sua AGT, é todo o Estado que está a ser atacado e foi sendo atacado nas diferentes formas, né? E é preciso, por um lado, proteger o Estado e libertar o Estado, né, desses interesses, né, que estão lá. Por exemplo... Não foi pelo imperialismo, não. Não percebo? Não foi pelo imperialismo. Ainda, talvez não. Talvez não. Depois a questão é outra. Porque essa era a desculpa sempre antiga e permanente. Não é. Hoje já não. Mas foi também, só uma ironia. Sim, mas também há uma outra questão que eu penso, né, e posso estar também enganado, mas o que percebi no tema concreto da AGT é que, primeiramente, foram os sistemas internos da AGT que detectaram o problema e que depois levaram ao conhecimento das entidades policiais, não é? E a minha questão é, por que, e para fazer a relação também que depois há os outros interesses ocultos, né? Como é que, neste sentido, portanto, alguém que denuncia um problema
e referindo-me aqui, tanto à figura mais alta da AGT e depois do Ministério das Finanças, e não estou a ver o PCA da AGT a ter um problema do género e não abordar logo a ministra, não é? Portanto, se eles despoletam este processo, o que é que nós estamos a ver acontecer? Há praticamente uma campanha de ataque contra essas pessoas também. O que leva a dizer que estão muito mais interesses também em jogo, né? E, portanto, o meu apelo é que, primeiro, portanto, ir ao fundo da questão, perceber a verdade, não é? Mas, sobretudo, portanto, e o Estado tem que se proteger, tem que proteger as pessoas que estão em funções e que defendem também os interesses do Estado. Porque muitas das vezes são vítimas dessas redes que existem, tanto paralelas, não é? E com muito poder, e que visam também fortalecer os seus interesses. O que é que acontece? Portanto, esses meninos, como estão aqui a dizer, portanto, apesar de terem se for verificada e confirmada a sua participação neste processo, haverão certamente, não sei no caso desses concretos, mas certamente no aparelho de Estado, há pessoas que também são vítimas dessas redes, né? Portanto, são colocadas já, né? E ali na questão dos critérios de nomeação, de acompanhamento, entram já nesses esquemas, né? E, como se sabe, se não são protegidas e acompanhadas, e sobretudo numa instituição como esta, portanto, nós temos um problema sério e um problema recorrente. Só para recordar, essas pessoas, pelo que hoje se sabe, né, e foi comunicado, portanto, estão a ser acusadas de vários crimes. Acesso ilegítimo a sistema de informação, portanto, e eu estou aqui a ver como é que um administrador, um diretor, tem acesso ilegítimo. Não sei, portanto, mas há vários crimes, podem não ser todos pelo mesmo crime, não é? Devassa através do sistema de informação. Depois tem, de facto, a associação criminosa e o peculato. O que eu quero dizer é o seguinte, e sobretudo porque estamos a falar em dinheiro e em temas de sistemas de controle interno quando há dinheiro envolvido, porque, portanto, é um ativo, não é? Líquido e precioso. O melhor estado de coisas é prevenir. Portanto, por quanto tempo e durante quanto tempo aconteceu isto, não é? E por outro lado, também, sim, apesar de todo o dinheiro faz falta, não é? Mas em termos assim de relevância, né? 7 milhões num universo de não sei quantos mil milhões, aquilo também, portanto, é um dinheiro que faz falta, né? Para o país, é verdade, mas é uma coisa, tanto insignificante, né? Para o volume de recursos que eles gerem. De qualquer modo, o que eu acho, apesar de reconhecer esta abordagem e alguma eficiência ou eficácia, né? Talvez do sistema de ter detectado a situação, este é um tema que não podia nunca ter acontecido numa instituição como esta, que é, vamos assim dizer, nova, surgiu, não é, da aglutinação de outros órgãos, mas também não nos esquecemos, e outra preocupação que tenho, é que o tema da reforma desses órgãos começou com aquele trabalho que se fez na alfândega, né? Com uma empresa Crowns, não. E que, portanto, pelo menos aquilo que se sabe, não é? Foi um trabalho de fundo, que foi bom feito. E por causa da pergunta que me fez inicialmente, a minha preocupação é que podemos estar a perder os ganhos, não é? De um investimento sério que foi feito, não é? E isto também não se faz isoladamente, portanto, não são só os miúdos, não é? Essas instituições são mesmo visadas. Há pessoas que têm interesses, não é? E grupos criminosos têm mesmo interesse de atacar e porque ali tem dinheiro. Agora, na perspectiva de muitas ações de desenvolvimento que temos, para além dos produtos, olha-se para a competência institucional. E nós sabemos, por exemplo, que existem benefícios, não é? Instrumentos de política económica, política industrial,
que o Estado dá, como empréstimos, as deduções fiscais, compensações fiscais, que são administradas por várias instituições, e uma delas é a AGT. Portanto, o funcionamento de uma instituição como a AGT é fundamental. Qualquer país que é país, que se torna país, tem que ter uma instituição como a AGT limpíssima. Não pode haver dúvidas, porque o maior problema não são os 7 mil milhões, é muito mais. Tanto quanto é que, alguma coisa a correr mal, quanto é que se perde, por exemplo, nesses esquemas, né, eventuais que possam ocorrer, das compensações fiscais e outras, né, declarações fiscais. Portanto, é muito. Quer nos desvios, não é? Perde-se por desvios e perde-se por não condução eficiente e eficaz de processos desses benefícios que os empresários, tanto pequenos, grandes e, sobretudo, investidores estrangeiros, não é? Merecem ao abrigo de programas e estratégias do governo de desenvolvimento do país. Portanto, é fundamental que se limpe, né? E que se assegure que uma instituição como esta e também o BNA e tal, tanto estejam a funcionar em pleno, porque no final de tudo o desempenho institucional é fundamental para sairmos da situação económica e social em que nos encontramos. Obrigado. E não pode estar refém de interesses privados. Obrigado, Enda Inglês. Fechamos assim o olhar, análise, leitura e comentários em torno dos temas que trouxemos para esta edição. Estamos a fechar o Jornal 7 Dias, edição de 10 de fevereiro. Agora é tempo para os recados e eu começo com Rui de Castro. Bom, o meu primeiro recado, se é assim que poderemos chamar, tem a ver com a cólera. Durante a semana, cerca de 1 milhão de cidadãos foram vacinados no Bengo, Luanda e Colibengo. Entretanto, o número de casos por dia já atingiu um recorde superior aos 200. Neste momento estamos com cerca de 100 mortes e 2.600 infectados. Entretanto, o problema de fundo continua longe de ser resolvido e que tem a ver, sobretudo, com a falta de água potável e com o saneamento básico. Ora, como não será fácil de resolver, é importante que todas as pessoas tenham cuidado e vejam reforçadas as medidas de higiene que estão a ser recomendadas e, ao contrário do que circula nas redes sociais, por alguns cidadãos que agora querem influenciar sobre tudo e mais alguma coisa, o uso da lixívia não é nada prejudicial ao ser humano, desde que seja usada para purificação ou pelo menos tratamento da água na quantidade indicada. Depois temos outra notícia que também saiu ao longo da semana, é que a Tanzânia lançou um comboio elétrico e introduziu locomotivas que permitem circular a 160 km por hora, portanto, quase 5 vezes aquilo que era utilizado, permitindo então uma rede mais amiga do ambiente e, sobretudo, mais rápida e eficaz. A questão que trago para aqui, porquê? Porque Angola ultimamente tem mencionado,
através dos responsáveis pela energia e não só, que nós temos grandes excedentes energéticos. E como também estamos envolvidos em grandes projetos, como os satélites, a cirurgia robótica e outros, acho um bocado estranho que ainda ninguém tenha aparecido com um projeto de comboio elétrico para Angola também. Por último, os nossos Palancas Negras celebraram o 49º aniversário desde que se estrearam nas lides futebolísticas, num jogo contra o Congo, em que perdemos, mas onde foi também marcado o primeiro golo pelo Giovetti. E então com uma equipa em que pontificavam os irmãos Leitão, o avançado Arlindo e o guarda-redes Manecas, que são ambos fiéis seguidores aqui deste nosso espaço na LAG. Entretanto, este aniversário coincidiu também com a perda de um dos mais marcantes atletas dos nossos Palancas, que foi o guarda-redes Napoleão Brandão, a cuja família endereçamos os mais profundos sentimentos de pesar. Obrigado, Rui. O Enda, não sei se tem recados. Olha, os meus recados... Tenho apenas um recado, né? Que é... onde é que está? Tem a ver com a terceira edição do Festival das Bandas, um evento cultural que ocorreu no dia 25 e 26 de janeiro. Gostava de saudar a realização deste evento de enorme riqueza cultural. Ocorreu no Palácio de Ferro e penso que e sugestão para a entidade que organizou o evento é que na próxima edição assegure uma maior divulgação do evento. Muita gente não soube que ele ocorreu. Eu soube através das redes sociais e também com pouco tempo de antecedência. O festival teve a participação de 6 bandas, creio. O Banda Nguami Maca, os Impactos 4 que estão de regresso, a Banda Duia, os Jovens do Prenda, isto no primeiro dia. No segundo dia, o Rochette Project, o Esquieso, Dizo Dieto e fechou com a Banda Maravilha. Um projeto como este, de elevada riqueza e valor cultural, deveria também merecer de mais apoios, né? Como outros. E sei que há uma grande pressão para a prestação de apoio material e financeiro para os muitos dos eventos, né? Mas ainda que de forma, se calhar, rotativa, e uma cidade como Luanda e um município, agora já não é de Luanda, é município, né, das Ingombotas, né, em que estão instaladas sedes de grandes empresas. Deveríamos, talvez, né, e estando lá no local nos 2 dias, ocorreu-me refletir sobre isso, né, à volta daquele local. Há muitas empresas, como a Indiama, o Ministério das Relações Exteriores, existem muitos bancos naquela zona e naquele município. Existem muitos hotéis, portanto, aquele projeto, aquela iniciativa devia estar no roteiro daqueles hotéis naquele fim de semana e da cidade, do modo geral. Muitos restaurantes, os melhores restaurantes estão naquele município. Stands de automóveis, supermercados, lojas e grandes distribuidoras de distribuição de equipamentos informáticos, para não dizer o nome dessas empresas, e muitas outras, né? Que, como se diz na gíria, deveriam fazer sentir os seus nomes, não é? Portanto, o meu apelo é que, pelo menos uma vez por ano, a cidade de Luanda merece ter um grande evento, né?
e as diferentes forças dos diferentes municípios, e aqui falo, e até devia haver uma competição, não é? Deveria haver uma forma de apoiar um evento grandioso, que até ocorreu nas comemorações, não é, da cidade de Luanda, e portanto deveria haver mais apoio. Saúdo de facto a iniciativa, tal como eles disseram, né? Nós nesta perspectiva cultural conhecemos sempre e tem sempre muito mais protagonismo os cantores, os artistas, mas quem suporta os artistas são as bandas, né? Como disse Lito Silva na sua abordagem, assim um bocado humorística. Lito, né? Lito Graça, dizer, tanto, nós somos o proletariado da cultura e em defesa da causa deles mobilizaram-se e fizeram um grande show que, em minha opinião, pode ser e tem tudo para ser internacionalizado. Bem haja eles e as outras iniciativas culturais. Em relação a este recado do Ender, deixa-me dizer, foi a edição deste ano, a primeira. Estão programadas mais 2 edições deste Festival das Bandas, que é uma iniciativa também do integrante de uma banda, no caso Marito Furtado, da banda Maravilha. Adebayo, vamos aos seus recados. Bom, eu vou ser breve. O primeiro tem a ver com ou seja, na esteira da preocupação levantada pelo Rui, eu deixo uma nota em relação à questão da cólera e a sua propagação pelo país, os números a aumentarem, e neste caso não tanto fora de Luanda, mas sobretudo cá em Luanda e Colibengo, porque estamos em fevereiro, já meio de fevereiro praticamente, e vem aí março, o que é pronúncio de um período de chuvas. E é preciso prestarmos alguma atenção muito séria, sobretudo nestes municípios onde a situação é preocupante, é calamitosa, onde os números pelo menos continuam altos, não é? É preciso prestarmos alguma atenção à questão do saneamento nessas comunidades, o acesso à água e a questão do saneamento nessas comunidades. Nem que se façam campanhas ao estilo dos nossos antigos Sábados Vermelhos, com o envolvimento direto das comunidades, mas honestamente sinto-me preocupado, sobretudo com o pronúncio de chuvas para os próximos meses. O segundo recado é uma nota de felicitações à Federação Angolana de Basquetebol e também à Fundação Ngana Nzenza, afeta a Primeira-Dama da República, pelo projeto Revieng Angola, não é? Que é um projeto de requalificação de algumas quadras desportivas das comunidades. E neste sentido, na última sexta-feira, este projeto no município do Kazenga entregou o pavilhão desportivo Formiguinhas do Kazenga, não é? Uma obra de requalificação de uma quadra de basquetebol deste clube da comunidade, não é? E portanto criou aqui condições para uma prática desportiva com melhores condições, com melhor qualidade. É um clube com cerca de 300 atletas em vários escalões, desde os níveis de mini-basket de formação até já a equipa sénior, sobretudo ao nível feminino, entregando jogadores e jogadoras, neste caso, que hoje já fazem parte da seleção de basquetebol. De resto, o basquetebol feminino, na semana passada, qualificou-se para o Afrobasket, não é? E, portanto, integrando no seu leque atletas provenientes do Clube Formigas do Kazenga. E, portanto, este pavilhão, estou em crer que poderá ajudar o projeto a ganhar uma outra envergadura, uma outra endurance e, portanto, esperar que efetivamente o trabalho continue e agora com melhores condições, com maior fulgor, não é? A obra teve um envolvimento das comunidades muito significativo. Sei, por exemplo, que a empresa contratou pedreiros, serralheiros e outro tipo de ofícios, não é?
dentro da própria comunidade, o que é sempre muito salutar, fazermos projetos com essa dimensão de inclusão e não apenas dirigido para eles, não é? Portanto, eu saúdo a iniciativa, sei que o projeto prevê outras quadras de outros municípios de Luanda e então acaba por trazer uma dimensão de formação não só desportiva, mas também cívica e humana dos nossos jovens e crianças. Obrigado, Adebayo. Vamos então fechar os recados com o José Guerreiro. O meu primeiro recado tem a ver com a nova visão, a nova divisão político-administrativa, não é? Porque depois dos discursos justificativos do governo e dos consequentes comentários bajulativos e propagandísticos dos comentadores de serviço na mídia, continuamos à espera de ver resultados, não é? E sobretudo justificações para as alterações no território decorrentes da nova divisão político-administrativa. Os colegas aqui já sabem que eu normalmente falo do país real, até já gozam comigo sobre isso, de falar do país real, mas não no país que nos tentam vender, né? Eu falo no país real e não no país que eu ouvi dizer. Eu estive em Benguela e muita gente se questiona lá como e porquê, automaticamente, quase como uma varinha mágica, comunas transformaram em municípios. Qual a evolução económica, qual a alteração demográfica, qual a alteração e desenvolvimento que houve na evolução dos serviços do Estado para essas transformações? De acordo com outras realidades, não é? Os bairros passam a comunas, ou as comunas passam a municípios, ou estas a províncias, quando se reúnem fatores objetivos que justificam essa evolução. E quais são estes fatores, nomeadamente as transformações económicas, não é? Nomeadamente na produção, e também, falámos disso há pouco, na capacidade de cobrança de impostos, as alterações demográficas, a implantação de serviços, quer públicos, por exemplo, escolas, centros de saúde, serviços de registro e notariado, serviços fiscais, distribuição de água e de energia, segurança pública, etc., quer nos privados, né? Empresas, bancos, etc. E a evolução, tudo isto é que produz, a seguir, a elevação a um patamar mais elevado da administração pública. Em Benguela, por exemplo, as comunas de Chicuma, Bulonguera, Capupa, Babaera, Egito Praia, Yambala, Chila, etc., viraram municípios. Os nossos ouvintes e até os nossos colegas do painel, que viajam muito para Benguela, conhecem estes municípios, não é? Eu agora que o Rui de Castro falou no Manecas Leiteiro, no Arlindo, e que são nossos ouvintes, eu desafiava-os, se calhar, a fazer este exercício também para a província do Huambo, onde eles são originários e onde têm grandes ligações, fazer este exercício de verificar os municípios que surgiram no coisa e se justificam esses municípios. Eu falei em 7 ou 8 municípios de Benguela novos, que quase nenhum que vocês conhecem, com certeza. Mas são municípios. De 10 passaram a 23. De 10 municípios passaram a 23. É capaz de ser mal, né? Eu sei que é capaz de ser mal, né? Passaram só assim, né? Passaram só assim, como dizem as crianças. Fala ligeira. Chicuma, por exemplo, ironizando, Chicuma tem 3 ou 4 casas. Tem 4 ou 5 fazendas e reportava ao município da Ganda, não é? O qual trouxe substancialmente na comuna para virar município. Está quase tudo parado, quer dizer, complicou. Quanto à administração, em função de algumas indefinições. Assuntos que se tratavam na Ganda, não é? Agora não se podem tratar. Porque Chicuma já não faz parte da Ganda e a Chicuma não tem nada. Mas Chicuma não tem nenhum serviço, os assuntos estão lá. Não é? Então tem lá meu amigo Mangas, não é? Está a sofrer, é um empresário. Não sabe onde é tratar dos papéis dele para conseguir desenvolver a fazenda dele. Não é? Vai a Ganda e não, isto não é connosco. Vai na Chicuma e diz, não, é para aqui, também ainda não está ainda. Né? Bom, Babaera tem uma fábrica só, Alto Catumbela. Praticamente parada, né? E umas sanzalas perto, né? Também pertencia à Ganda.
Babaera. Agora virou município. Sem mais nada. Só assim, virou município. Pronto, é município. A Capupa, para além da fazenda do meu amigo Nelito Monteiro, né, que muitos de vocês conhecem, tem mais o quê? Mais nada, virou município. Município. Portanto, há duas visões para este caminho, né? Acho eu, e agora já é um bocado sem ironia, não é? Alguns, como eu, acham que a elevação a um grau superior de hierarquia administrativa deve ser fruto da evolução e da transformação que depois leva a um patamar mais elevado da administração. Acho que devia ser assim. Eu falei anteriormente quais são esses pressupostos. Há outros que pensam que temos que primeiro fazer, não é? Virar a aldeia, vira comuna vira município, e depois eles lá hão de se rascar para conseguir as administrações, para conseguir os hospitais, mas viraram já município, tem lá já o administrador municipal, diretores municipais disto, daquilo, e depois aquilo há de surgir de varinha mágica. Portanto, continuo, eu não vou falar, sendo mais velho, não vou falar mais em jovens para não complicar, né? Mas de facto temos muitos jovens, normalmente travestidos de juristas, né? Sentados ali em Luanda, em alguns bons gabinetes, gizam estes grandes projetos que depois os nossos deputados aprovam e, sendo bons cidadãos, temos que cumprir, né? Porque nós respeitamos as autoridades e temos que cumprir as leis que são determinadas. O outro meu recado tem a ver com uma informação que a Sra. Ministra da Administração Pública, Emprego e Segurança Social falou no outro dia. O Governo suspendeu subsídios a atribuir a funcionários que estão colocados em zonas recônditas, ou seja, em povoações distantes e abandonadas, por suspeita de estarem registados 3 vezes mais funcionários do que o previsto. O Governo teve que suspender esses subsídios, porque estão registados 3 vezes mais, ou seja, estamos a falar de 3 vezes mais funcionários fantasmas. Quem estará envolvido nesta tramóia? Conforme dizia o Enda há pouco, não é? Tudo está capturado. Há interesse em todo lado. Nada acontece por acaso. Portanto, quem está envolvido, desde a comuna até o nível nacional, serão vários serviços responsáveis em diferentes níveis que permitem que haja 3 vezes mais de funcionários fantasmas registados que estão nos serviços, nos pontos mais recônditos do país. Há quanto tempo e para onde terão ido as verbas atribuídas a fantasmas? Infelizmente, está a ser muito difícil nos últimos tempos encontrar uma boa notícia que nos anime, não é? Segundo a senhora Ministra, muito bem, o Executivo vai analisar, investigar e corrigir. Ainda bem que a senhora Ministra não tirou o lixo para baixo do tapete, não é? Alertou, denunciou, vai investigar. Espero que haja conclusões públicas brevemente. Estão dados os recados? Ainda há mais um recado? Não. E dizia então, estão dados os recados. Fica para o próximo programa, porque já estamos em cima do tempo. Exatamente, vamos encerrar esta edição de 10 de fevereiro do seu jornal 7 dias. Só também aqui marcar que na última semana esteve reunido o Conselho Nacional das Águas, aqui a referir o facto do Ministro da Energia e Águas ter avançado que uma das notas que marcou a sessão foi o final da obra do Centro de Distribuição de Água, que vai permitir abastecer de água à zona do Morro Bento e áreas adjacentes aqui em Luanda. Há também o reconhecimento ainda de um déficit de saneamento básico e água nas zonas rurais do país e também em algumas zonas urbanas. E também, como já foi aqui dito, foi uma semana marcada pelo desporto. Primeiro, Angola apurou-se para o Afrobasket 2025 em feminino, venceu aqui Moçambique no segundo jogo, e também o desporto angolano que está de luto. Morreu Napoleão Brandão, antigo guarda-redes da Seleção Nacional e do 1º de agosto, conhecido como Tio ou Cota Alfredo, partiu Napoleão Brandão. Aqui também as nossas condolências, a nossa homenagem a este guarda-redes, homem craque das balizas. Estamos assim a fechar esta edição do Jornal 7 Dias. Também as despedidas ficam do Emanuel Catelina e do Ricardo Dias, nesta habitual produção da Direção de Informação da LAC, que esteve a moderação do José Silva. Bom dia, já sabe, mantenha a sintonia, ouça a LAC e viva a vida com prazer.
Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC.